revelado. A incrível verdade sobre a sirvienta que estava disposta a tudo por ele. Clara olhava pela janela do luxuoso apartamento de Gustavo, a luz do sol batendo em seu rosto e criando um contraste entre o brilho do mundo lá fora e a sua vida simples no subúrbio do Rio de Janeiro. Dentro dela, um turbilhão de emoções. Com 28 anos e sofrendo para fazer o melhor por sua família, ela sonhava em proporcionar uma vida diferente, cheia de oportunidades. Mas ali, diante do mar majestoso, seu coração disparava ao lembrar das dificuldades que enfrentava. Uma sirvienta, sempre fazendo o melhor, mas consciente de que a vida sempre lhe parecia um desafio. Enquanto arrumava os objetos e limpava a poeira que se acumulava nas prateleiras, a tensão no ar era palpável. Gustavo, seu patrão, um jovem executivo de 30 anos, estava diante de uma crise financeira. Ele vestia uma expressão pesada, os olhos apertados contra o brilho ensolarado, lutando contra as expectativas de sua família rica e bem-sucedida. A frustração dele ressoava na sala, e Clara sentia as costas doerem com o peso das preocupações. Gustavo, você já pensou em... Ela começou hesitante. O medo a paralisava, mas a inquietude diante da situação a empurrava para a frente. Ele levantou a cabeça. Uma centelha de interesse acendeu seus olhos. Clara respirou fundo e falou. Suas ideias, nascidas da vivência diária e das dificuldades que enfrentava, eram uma lufada de ar fresco naquele escritório sufocante. Ela sabia que ele precisava de alguém que olhasse o presente com um olhar diferente. Precisamos pensar fora da caixa. Ela viu a esperança brotar no olhar dele. A amizade deles crescia. No entanto, mesmo com a conexão mais forte, Clara sentiu, em alguns momentos, o peso do olhar desconfiado de outros funcionários. As palavras maldosas ecoavam. O que ela sabe? Aquela pressão constante a fazia se questionar, mas sua determinação não a deixaria desistir. Então, em um dia de reuniões tensas, Gustavo entrou em um ciclo de demissões. Clara percebeu que, enquanto o mundo desmoronava ao redor, ela tinha que agir. O que poderia parecer um plano maluco, algo que viria de uma mulher do povo, poderia ser a salvação da empresa. O calor nas suas mãos se intensificou quando ela se dirigiu a Gustavo, seu coração batendo freneticamente. Mas ela sabia. Era agora ou nunca. Gustavo, eu tenho uma ideia! Ela disparou. O desafio estava lançado. Mas quando ela se preparava para compartilhar seu plano em um grandioso evento corporativo, um incidente inesperado poderia derrubar tudo. Olhares tortos e sussurros cruéis a rodeavam. O clima estava pesado, e cada passo em sua direção parecia mais difícil do que o anterior. A amizade que construíram estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara sentia que sua luta apenas começava. Sua voz estava prestes a se manifestar, e a dúvida atravessava sua mente como um raio. E se tudo que ela acreditava não fosse suficiente? O que aconteceria com a amizade que florescia entre eles? Diante do olhar severo da audiência, onde classe e preconceito se entrelaçavam, uma pergunta ecoava em seu coração. Será que ela finalmente seria ouvida? Clara respirou fundo. O cheiro de madeira envernizada misturava-se ao perfume do mar que entrava pela janela. Era uma combinação estranha que a fazia sentir-se mais em casa. O evento corporativo estava próximo e o pânico a sufocava. As paredes do apartamento de Gustavo pareciam fechar-se sobre ela à medida que os olhares críticos a envolviam. Com a apresentação pronta, ela ensaiara cada palavra 1000 vezes. Mas agora, ao sentir a pressão, as frases se embaralhavam em sua mente. Clara olhou para Gustavo, que, próximo de seu laptop, estava tão preso em seus próprios pensamentos que não percebia sua agonia. O cabelo bagunçado refletia o caos que reinava. Dizendo a si mesma que ele acreditava nela, Clara encontrou coragem para se aproximar. Precisamos começar, disse ela, com a voz um pouco mais firme que antes. Seja lá o que for que vier, estou pronta.
Gustavo olhou pela primeira vez nos olhos dela, e o peso nos ombros parecia um pouco mais leve. Com um aceno nervoso, ele concordou, e juntos se dirigiram à sala de conferências. Clara podia sentir seu coração saltando, cada batida ecoando como uma maré que crescia dentro dela. O espaço era amplo, com um brilho resplandecente e mobiliário elegante. Mas, ao invés de se sentir inspirada, Clara se sentiu diminuída. Aqueles lugares eram feitos para pessoas como Gustavo, não para alguém como ela. As expectativas estavam nas alturas, e as cabeçorras da diretoria observavam cada movimento, cada suspiro. Era um desafio e tanto, mas ainda assim o destino não podia ser mudado. Assim que ela começou a apresentação, as palavras fluíram, emaranhadas com sua paixão. Clara falava com fervor, expunha cada ideia com clareza, mas sentia que cada olhar menosprezava sua presença. Alguns abafavam risos entre si. A falta de respeito a feriu mais do que poderia imaginar. No clímax de sua apresentação, Clara fez uma pausa e olhou genuinamente para Gustavo. O homem que havia sido mais do que um patrão, alguém que ela começou a ver como um amigo. Para ela, aquela conexão começou a significar muito mais do que qualquer título no crachá. Eu venho de um lugar onde a luta é diária, onde cada real conta e oportunidades são escassas. Se eu estou aqui, é porque acredito que a gente pode encontrar uma saída. Juntos. Sua voz estava elevada, vibrante, mas cuidados a moderavam. Alguns aplausos surgiram, mas não eram fortes o suficiente para abafar os murmúrios. Enquanto Clara falava, um membro da diretoria interveio, com ar de desdém. E o que você realmente sabe sobre negócios, Clara? Aquela pergunta a cortou como uma faca. Nesse momento, Clara se sentiu vulnerável, exposta. O ambiente, que antes parecia apenas um palco, agora se transformava em uma arena hostil. Gustavo, percebendo a tensão e a pressão sobre Clara, levantou-se, colocando-se entre ela e os críticos. Ele levantou a voz defensivamente. Vou me certificar de que essa ideia seja ouvida. Clara tem algo a dizer. A energia estava mudando. O clima se transformava. Ela viu em seus olhos a fé ressoando, esquentando sua coragem. Porém, a confiança ainda era frágil, e a batalha estava longe de acabar. Sem saber qual seria a reação do restante da diretoria, Clara sentia o futuro da empresa e de sua amizade pendendo por um fio. Naquele momento, sentiu-se mais um ícone de resistência do que uma simples sirvienta. Mas a pergunta estava ali, pulsando. E se as figuras de poder se voltassem contra eles? O que aconteceria com suas vidas, com suas amizades, caso falhassem? Era um precipício perigoso. E enquanto os olhares se fixavam nos dois, Clara sabia que a decisão do próximo passo poderia mudar tudo. O que viria a seguir? A sala de conferências ficou em um silêncio tenso, como se o ar houvesse sido cortado por uma faca. Clara sentiu o coração acelerar, cada batida pulsando como gritos abafados que ecoavam em sua mente. Olhares expectantes fixavam-se nela e em Gustavo. Foi sob aquele fogo cruzado que ela percebeu o peso da verdade que carregava. Não é só sobre negócios, ela começou, a voz um pouco mais firme. É sobre nós, sobre nossas histórias. Cada um aqui tem uma. Clara respirou fundo, encontrou os olhos de Gustavo e viu a determinação nele. Era como se a força dele fluísse para ela, empurrando-a a continuar. Um dos diretores se mexeu na cadeira, seu olhar concentrado em Clara, mas a expressão ainda desdenhosa. Estamos falando de lucros, Clara. A vida não é só histórias. As palavras dele trouxeram um arrepio, e por um instante, Clara hesitou. Ela quase quis recuar, mas a cena de tantas lutas e vitórias passou pela sua mente. Lembrou-se da importância das pequenas vitórias que moldaram sua vida. É, sim, sobre lucros, ela respondeu com mais fervor. Mas o que isso significa se não soubermos de onde viemos? Se não entendermos quem somos? Os murmúrios aumentaram. Alguns diretores trocavam olhares enquanto outros franziam a testa, surpresos com a ousadia dela. Clara se dava conta de que estava quebrando a casca de sua própria insegurança. O que poderia acontecer se falhasse? Mais do que mais um projeto, isso é a chance de transformar a vida de pessoas como eu, continuou, a voz elevada, mais intensa que antes. Eu sou uma entre milhões. E se isso não importar a vocês, o que realmente estamos fazendo aqui? Gustavo, que a observava, sentia um orgulho que mal conseguia esconder.
Mas ele também conhecia a fragilidade do momento. Sabia que qualquer deslize poderia fazer tudo desmoronar. Ele se lembrou do esforço que Clara tinha feito, do quanto ela lutara para chegar ali. E agora, sua coragem nascia das entranhas de uma batalha silenciosa que tinha encontrado pelo caminho. Um silêncio profundo abraçou a sala. Então, a diretora mais antiga, uma senhora de olhar astuto, levantou a mão. Clara, você fala muito sobre superação. Mas o que podemos fazer com isso em nossa empresa? Quais são suas propostas concretas? Clara hesitou por um momento, sentindo que era uma oportunidade tanto quanto um golpe. Como poderia responder a uma pergunta tão prática com a intensidade de sua experiência? Desenvolver produtos que conectem as pessoas, começou. Dar visibilidade aos nossos fornecedores locais, fortalecendo a comunidade ao redor da nossa marca. Ao invés de somente números, devemos investirmos nas histórias das pessoas que fazem essa empresa funcionar. O lucro vem aí, naturalmente. As palavras flutuavam na sala e Clara pôde sentir uma mudança. Hesitações foram substituídas por pensamentos curiosos. Mas antes que pudesse analisar as reações, o membro cético disparou novamente. Isso é bonito de se ouvir, mas e a parte do retorno financeiro? Clara engoliu em seco, o peso da expectativa crescendo. Às vezes, um investimento em humanidade é o que traz o melhor retorno que uma empresa pode ter. Pensem nos jovens, em seu potencial. 2 caminhos, um do lucro imediato e outro que pode levar à construção de um legado. A sala parecia estremecer com a intensidade da fala dela. Clara sabia que aquele era um ponto de virada. Mas e se no fim, tudo não passasse de um sonho? E se a magia não fosse suficiente? Ela olhou para Gustavo, que segurava sua mão discretamente, como se compartilhasse o peso daquelas palavras. A expectativa deles ali era palpável, mas tudo ainda poderia desmoronar. Clara percebeu que naquela hora, seu futuro não era apenas sobre ela. E se não conseguissem convencer a diretoria? E se a conexão que estavam formando se tornasse um abismo? Enquanto ela falava, cada frase poderia ser a última chance de mudar tudo. O choque nas expressões de alguns diretores era evidente, mas ainda assim havia dúvidas no ar. Um novo murmúrio começou a circular. O que viriam a decidir? Com o olhar firme, Clara sabia que aquela batalha ainda estava longe de acabar. Um novo dia estava por vir e as escolhas feitas agora poderiam redefinir seus caminhos. O que a aguardava, de fato, ao atravessar aquela porta? O ambiente carregado da sala parecia vibrar, como se cada olhar e murmúrio enchia-se de uma tensão palpável. Clara sentia-se como se estivesse em meio a uma tempestade, mas, ao mesmo tempo, uma força interna a impulsionava a seguir firme. Estava prestes a fazer uma revelação que poderia mudar tudo. Eu percebo que muitos de vocês têm preocupações legítimas, começou, a voz mais tranquila, mas com uma sinceridade que fazia ecoar em cada canto. Mas eu não estou aqui apenas para apresentar um projeto. Estou aqui para apresentar uma nova forma de ver o nosso negócio e suas implicações na vida das pessoas. O rosto do diretor cético se contraiu em desdém, mas Clara não se intimidou. Ela respirou fundo e, com um gesto firme, apontou para o gráfico que estava na tela. Olhem para isso. Esse gráfico representa nosso crescimento em vendas nos últimos anos, mas o que ele não mostra são as histórias das pessoas que estão por trás desses números. Ela começou a traçar um paralelo. Não se trata apenas de vendas. Trata-se de criar um ecossistema positivo ao nosso redor. Cada compra que fazemos pode gerar change, mas somente se pensarmos além do lucro. Ela viu alguns diretores fazendo anotações, talvez pela primeira vez, intrigados por suas palavras. Imaginemos um programa que vá além da simples negociação com fornecedores. Clara continuou, sua paixão crescendo com cada frase. Que tal uma parceria com jovens empreendedores de nossa comunidade? Um projeto de incubação que ajuda a desenvolver negócios locais? Isso criaria oportunidades, fortaleceria nossa imagem e, ao final, traria retorno financeiro. A sala parecia oscilar entre a resistência e a aceitação. Clara notou algumas expressões endurecidas começando a relaxar. Era um sinal. Com a coragem à flor da pele, ela continuou. Se conseguirmos mostrar que nossa empresa não é uma mera máquina de lucro, mas uma força que ainda pode construir algo significativo, estaremos criando um legado. Naquele momento, Clara sentiu a mudança novamente. Gustavo, ao seu lado, sorriu levemente, um sinal de suporte e esperança. Um dos diretores, um velho conhecido de Clara,
que sempre se mostrara cético quanto a projetos de inclusão, levantou a mão. Você realmente acredita que isso funcionaria? Que poderíamos de fato influenciar as vidas das pessoas a longo prazo? Clara sabia que essa era uma pergunta fundamental e olhou profundamente nos olhos dele, compartilhando uma parte de sua própria verdade. Acredito que quando ajudamos a transformar a vida de alguém, estamos inevitavelmente transformando a nossa própria vida. O retorno financeiro se torna uma consequência dessa transformação, e não o objetivo final. Depois de um instante de silêncio, um murmúrio se espalhou pela sala. Clara sentiu que havia plantado uma semente de curiosidade. A atmosfera estava mudando. Os olhares críticos começaram a se misturar com expressões de reflexão. Ela não queria parar ali. Acredito que investir em histórias não é apenas uma estratégia de marketing, mas uma investida no futuro. Nossos filhos e filhas, nossos amigos e familiares estão buscando algo mais do que apenas bens materiais. Eles buscam conexão, sentido. Estamos preparados para isso? As palavras de Clara pareciam ressoar nos corações, como notas de uma sinfonia coletivamente sentida. Ela sabia que havia muito a perder, mas um impulso avassalador a motivava a criar um novo caminho. Enquanto os diretores se entreolhavam, um novo diálogo começava a se desenhar. Clara ficou ali, esperando que a coragem deles se igualasse à sua. Poderiam escolher o caminho da humanidade, ao invés do da mera sobrevivência? Mas de repente um celular apitou alto, quebrando a tensão. Todos os olhares se voltaram para o diretor que estava ao fundo, e a expressão no rosto dele mudou de curiosidade para preocupação. Acabo de receber notícias de uma crise que pode afetar nossa produção local. Clara sentiu o coração disparar. O que essa notícia significava para suas propostas? Estaria toda a sua luta prestes a ser desfeita? O futuro estava mais incerto do que nunca, e ela tinha que se preparar para a próxima batalha que estava se aproximando. O que havia de errado com a produção? E mais importante, como isso afetaria seus sonhos e todos ao seu redor? O silêncio na sala se fazia pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. A tensão crescia a cada segundo, enquanto todos aguardavam a reação do diretor. Clara sentia o corpo em chamas, o que a fazia desejar que a porta se abrisse e trouxesse um sopro de alívio. Mas a porta permaneceu intacta, e a expectativa pairava no ar. A expressão do diretor não ajudava. Ele parecia absorto em seus pensamentos, os olhos fixos na tela, mas claramente longe dali. Uma crise na produção? Ele repetiu, quase como se estivesse tentando processar a notícia. Estamos falando do nosso fornecedor principal? O que exatamente aconteceu? É uma situação complicada, respondeu o gerente de operações, visivelmente nervoso por fim. Um incêndio na fábrica. Eles não conseguem produzir os itens que precisamos, e isso pode atrasar a entrega até o próximo mês. Precisaremos rever nossos planos de venda. O golpe inicial foi devastador. Clara ergueu uma sobrancelha, a mente corrida, lembrando-se do quanto sua posição sobre o novo projeto dependia da estabilidade da produção local. E o que isso significa para nós? É uma oportunidade de mudar ou um pretexto para desistirmos de nossas ideias? Pensou, angustiada. Um dos diretores iniciou um murmúrio, e logo outros foram se juntando. Conversas apressadas e olhares aflitos brotavam como flores indesejadas em dias nublados. Clara percebia a aflição, mas também a oportunidade. Precisava agir rapidamente. Com uma voz firme, ela interrompeu o burburinho. Precisamos pensar com clareza. Uma crise pode nos fazer recuar ou nos empurrar para a frente. Se tivermos um plano de apoio para esses jovens empreendedores, isso poderia impulsionar a produção local e até mesmo criar alternativas em resposta a essa situação. Alguns diretores a olharam com ceticismo, mas outros pareciam vislumbrar um fio de esperança. Gustavo, que até então se mostrara silencioso, levantou a mão. Clara tem razão, disse com uma sinceridade que todos poderiam sentir. Se nos unirmos a esses jovens, podemos não só encontrar soluções para a crise, mas, acima de tudo, construir uma rede de apoio que beneficiará a todos a longo prazo. A ideia começou a ganhar força. Clara viu faíscas de compreensão acenderem nos olhos de alguns colegas. A energia estava se transformando, mas a incerteza ainda pairava. Isso deve ser um compromisso real, Clara avisou, sentindo que o tempo estava se esgotando. Não é algo que podemos tratar como um projeto passageiro. Precisamos investir tempo, recursos e coração.
O diretor cético, que antes levantara a dúvida sobre a viabilidade, fez uma pausa. O semblante mais suave agora. O que você está propondo pode ser revolucionário, mas estamos falando de investimento. Você está disposta a correr riscos? Clara assentiu, o coração batendo forte. Era seu momento. Se não arriscarmos o que temos? O mesmo ciclo repetido de apenas lucro e sobrevivência? Podemos fazer diferente. É uma chance de deixarmos um legado valioso, não apenas para a nossa empresa, mas para toda a comunidade. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, e a ansiedade misturou-se à esperança. Aqueles rostos endurecidos começavam a mostrar sinais de mudança. Clara olhou em volta, percebendo que estava mais perto do que tinha imaginado. Mas, de repente, um novo aviso veio à tona. Com a crise, algumas das principais cifras do nosso balanço podem mudar. Podemos ter que considerar cortes de custos. O desconforto imediato era palpável. Uma nova batalha se desenhava no horizonte, com a sombra da incerteza se aproximando. Clara sentiu a adrenalina correr pelos seus braços, e o desafio estava mais claro do que nunca. Como ela poderia unir todos em prol de uma ideia tão ousada em meio à crise? Ela tinha uma última pergunta na ponta da língua, mas precisava de calma. Seria aquele o momento que poderia realmente alterar o destino da empresa e da comunidade? E enquanto a sala se enchia de discussões cada vez mais animadas e tensas, Clara se preparou para lutar por um futuro que valia a pena ser vivido. Qual seria seu próximo movimento? Era hora de agir, mas a linha entre o sucesso e o fracasso estava muito, muito tênue. Clara respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que pareciam girar como um redemoinho em sua mente. A sala era um microcosmo de sentimentos conflitantes, onde a ansiedade e a esperança dançavam a passos incertos. Os diretores se dividiam entre a necessidade urgente de reduzir custos e a visão ousada que Clara tentava implantar. Precisamos focar no que realmente importa agora, disse ela, com a voz firme ecoando na sala. O que podemos fazer para transformar essa crise em uma oportunidade? Se não arregaçarmos as mangas e fizermos algo agora, poderemos deixar escapar uma chance valiosa. Os rostos ao seu redor refletiam uma mistura de dúvida e expectativa. Alguns continuavam relutantes, mas outros pareciam convencidos, ansiando por uma direção clara. Clara não podia perder tempo. Ela sabia que as palavras poderiam ser a arma mais poderosa nessa batalha. Vamos pensar nas soluções, começou, a mente fervilhando com ideias. Podemos buscar parcerias com as startups locais e outros pequenos produtores. E se em vez de esperar que uma fábrica nos forneça tudo, nós fortalecermos quem está ao nosso redor? Isso pode não apenas preencher as lacunas de produção, mas também criar um laço precioso com a comunidade. O murmúrio cresceu em intensidade, com alguns diretores fazendo anotações, enquanto outros trocavam olhares significativos. Clara podia sentir o clima mudar. Uma chama de possibilidade começava a queimar em seus corações. Pensem nisso, continuou ela animada. Se usarmos parte do nosso budget para fomentar esses empreendedores, daremos a eles e a nós mesmos uma chance de prosperar. Queremos ser lembrados apenas como uma empresa que cortou custos ou como uma que ajudou a reconstruir uma comunidade. Foi quando João, o diretor financeiro que até então se mostrava cético, levantou a mão. E como faremos isso sem comprometer nosso orçamento? Perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. Proponho que criemos um fundo específico para esse apoio, administrado com transparência, respondeu Clara, sentindo que estava finalmente tocando num nervo. Além disso, podemos criar um sistema de troca. Nós fornecemos os recursos e, em troca, os jovens nos ajudam com ideias e produtos inovadores. É um ganha-ganha. O diretor sentiu-se inspirado, e os murmúrios agora eram de interesse. Clara viu que tinha a atenção deles, e decidiu aprofundar o tema. Imagine, não apenas novos produtos, mas campanhas de marketing que realmente ressoem com o público. Vamos dar vida a ideias frescas, elevando nossa marca a um novo patamar. Nesse momento, um novo diretor, que não tinha se manifestado até então, bateu as palmas. Vamos ouvir Clara. Essa estratégia pode não ser apenas uma solução para a crise, mas uma transformação do nosso modelo de negócios. Uma onda de motivação percorreu a sala. Clara sentiu a adrenalina como um poderoso combustível. Era agora ou nunca. Com movimentos firmes, desenhou no quadro as etapas do plano, compartilhando ideias que até então habitavam sua mente.
O ritmo da discussão foi crescendo, e o som de vozes animadas se sobrepunha ao medo que antes dominava o ambiente. Mas então, como se alguém tivesse soprado um vento gélido, a porta da sala se abriu abruptamente. O gerente de operações entrou, sua expressão pálida indicando que uma nova catástrofe estava a caminho. Clara parou, o coração na garganta. O incêndio na fábrica se espalhou para a unidade vizinha. Ele anunciou, a voz tremida. Precisamos agir rápido. Se continuarmos assim, perderemos a totalidade da produção por um tempo indeterminado. A sala ficou em silêncio novamente, e o peso das novas informações recaiu sobre todos. Clara sentiu seu estômago revirar. Como poderiam manter a esperança acesa em meio a essa crise avassaladora? Ela fechou os olhos por um instante, buscando alguma luz naquele túnel sombrio. O que fazer agora? Essa era a hora do teste, o momento de verdade que poderia transformar suas palavras em ação. O que aquilo significava para o futuro do projeto? A mente de Clara estava a 1000 por hora, e a pressão para encontrar uma solução estava tremenda. O jogo havia mudado, mas ela não podia recuar. Qual seria a nova ideia que poderia resgatar tudo? O tempo estava acabando e a resposta poderia significar a diferença entre a esperança e o desespero. Clara abriu os olhos, focando na expressão tensa dos diretores. O medo e a incerteza criavam um manto pesado sobre todos ali. Mas a determinação dela pulsava forte, tentando romper essa nuvem sombria. Se quisesse que sua ideia sobrevivesse, precisava agir rápido. Precisamos de um plano de emergência, disse ela, tentando injetar urgência na sala. Não podemos permitir que esse desastre molde nosso futuro. Vamos nos dividir em grupos e pensar em alternativas. O que podemos fazer imediatamente para mitigar os danos? As palavras dela foram como um pequeno sopro de ar fresco nas mentes saturadas dos diretores. Logo, as discussões começaram a fervilhar novamente. Um dos diretores nasceu da sala apática e se aproximou do quadro, pegando um marcador. Se os pequenos produtores não estão mais disponíveis para abastecer, então vamos adaptar o que temos até que se resolva. Exato, Clara disse, sentindo a energia aumentar. Podemos fazer fórmulas alternativas com os ingredientes que ainda temos. Isso nos permite manter nossas prateleiras cheias e não perder o contato com os consumidores. Por um instante, as expressões de desânimo desapareceram como especulações no café da manhã. Olhares de confiança começavam a se espalhar, e Clara soube que algo estava mudando. No fundo, ela também queria acreditar que essa era a hora de transformação. Vamos unir forças com aqueles que estão dispostos a ajudar. João interveio, agora com um tom mais resoluto. Se tivermos que contar com o apoio da comunidade, devemos agir rápido. Vamos criar uma campanha para angariar ajuda, e também para mostrar aos nossos clientes que estamos comprometidos com eles. Clara sentiu uma onda de alívio. Eles estavam finalmente se movendo na direção certa, mas ainda havia muito a fazer. Precisamos estabelecer contato com todos os funcionários que podem contribuir. Um esforço conjunto pode fazer toda a diferença. Também é fundamental que mantenhamos a transparência. Nossa comunicação precisa ser clara. Enquanto a sala se enchia de conversas e ideias fervilhantes, Clara olhou pela janela. O céu cinza refletia seu próprio estado de espírito. Uma tempestade poderia estar a caminho, mas ao mesmo tempo, a luz da persistência começou a brilhar. Se fizermos isso, talvez possamos usar a própria tragédia a nosso favor, ela falou, sua voz impregnada de confiança. Os desafios podem servir como um combustível para a inovação. Se mostrarmos aos nossos clientes que somos resilientes, talvez ainda possamos ganhar o coração deles. E quanto ao suporte financeiro para nossas iniciativas? Perguntou uma diretora, trazendo de volta à realidade a preocupação com os números. Vamos usar o que temos na reserva e, se necessário, buscar crowdfunding, sugeriu Clara. Com a ajuda da comunidade, poderemos não só passar por isso, mas crescer ainda mais forte. A cabeça dela estava cheia de possibilidades, e a sala, que antes transbordava medo, agora pulsava com novas ideias. Mas enquanto as propostas da equipe ganhavam vida, Clara ainda não conseguia ignorar a tensão no ar. A incerteza ainda era palpável, como um manto que não se poderia remover. O gerente de operações, que ficara em silêncio durante alguns momentos, finalmente se pronunciou. Mas e se tudo isso não for o suficiente? E se as caixas não chegarem a tempo? O que faremos então? As palavras dele ecoaram pela sala, e um frio percorreu a espinha de Clara. A realidade era brutal,
e a tentação de desistir sussurrava em sua mente. Mas no fundo, a determinação crescia. Ela havia queimado as pontes para a desistência. Precisamos ter um plano B e um C, ela declarou. Nosso compromisso com a comunidade não é apenas uma questão de sobrevivência, é sobre reconstruir. Se um caminho não funcionar, vamos encontrar outro. As cabeças assentiam e as conversas aumentavam, repletas de esperança. Era um sentimento novo, um renascimento no meio do caos. Clara sabia que esse era apenas o começo e que a batalha real ainda estava por vir. Enquanto as ideias fervilhavam e os planos começavam a tomar forma, um pensamento perturbador surgiu. E se a crise se espalhasse ainda mais? E se houvesse outras emergências à espreita, esperando para desmoronar tudo novamente? Ela encarou o grupo, sentindo que cada palavra carregava um peso significativo. Estava prestes a abrir a boca para falar mais, mas hesitou, o coração batendo forte. O que poderá acontecer nas próximas horas? Clara respirou fundo, sentindo a pressão da sala aumentar. Cada olhar a observava, esperando a próxima palavra que pudesse iluminá-los ou escurecê-los novamente. A tensão era palpável. Ela sabia que cada decisão poderia ser decisiva. Vamos chamá-los, decidiu Clara, sua voz firme. Precisamos do suporte direto dos pequenos produtores. Vamos fazer parcerias, reforçar laços já existentes. Se estamos todos no mesmo barco, por que não remar juntos? As vozes ecoaram em assentimento. Clara viu João se inclinar para pegar o celular, mas antes que pudesse discar, o diretor financeiro paralisou o grupo novamente. E os números? Não podemos nos arriscar em um mar de promessas sem garantir que nosso fluxo financeiro não estoure. Ele insistiu, com a sobrancelha franzida. Ela hesitou. O peso do que estava em jogo era insuportável. Clara sentia a pressão de cada instante. Cada segundo que passava parecia um passo mais fundo em um abismo desconhecido. Mas lá no fundo, uma fagulha persistente queimava. A reunião precisava avançar, e com ela, a esperança também. Precisamos apresentar um plano concreto, uma projeção realista, disse Clara, tentando manter o foco. Vamos detalhar como cada iniciativa que propomos pode trazer benefício financeiro de forma rápida. Vamos trabalhar com o que temos e ser transparentes quanto às nossas limitações. Uma ação tomou conta do grupo, com as mentes se concentrando em como estruturar a apresentação de forma a seduzir, conquistar a comunidade e, ao mesmo tempo, manter os diretores a bordo. Clara facilitou a conversa, observando cada detalhe se moldar. Entre uma troca de ideias e outra, o clima de desespero começou a se dissipar, dando lugar a uma confiança renovada. Quando todos se acomodaram para discutir o orçamento, Clara, nervosa, decidiu aproveitar a chance para tocar em um ponto crucial. Mas espera aí. E se não conseguirmos? E se no fim das contas a nossa solução não funcionar? Depois de tanta luta e esforço? E se tudo desmoronar? Houve um silêncio profundo, como se todos tivessem sido atingidos por uma onda de tristeza. Clara percebeu que estava tirando a esperança de casa. O silêncio se seguia pesado, mas seu coração ainda pulsava com uma ideia. Eram essas perguntas que poderiam moldar a solução. Precisamos de um plano de contingência para a contingência. Um plano para a crise antes da crise, sugeriu Clara, transformando a conversa em um fio de oportunidades. E se um dos nossos produtos falhar? Vamos ser rápidos e versáteis. A adaptabilidade pode ser nossa aliada. A sala começou a vibrar mais uma vez, agora com a compreensão de que a resiliência habitava dentro de cada um deles. Clara estava percebendo que sim, havia notáveis incertezas à frente, mas a verdadeira força estava na habilidade de todos juntarem as mãos e se levantarem juntos. Enquanto o grupo se unia sob essa nova luz de determinação, Clara fez uma pausa, apenas por um instante, sentindo na pele o calor da luta que estavam travando. Contudo, um pensamento perturbador insistia em voltar. E se a crise não mudasse apenas sua empresa, mas também a forma como viam seus próprios desafios pessoais? Era um desafio coletivo, não apenas comercial, e ela não tinha certeza se estavam prontos para isso. Então, a porta da sala se abriu e um funcionário entrou apressado, ofegante. Desculpe interromper, mas precisamos falar. A situação está mais complicada do que pensávamos. O que será que eles não estavam preparados para ouvir? A respiração de Clara embargou. O futuro começava a parecer nebuloso novamente.
Onde tudo isso iria levar? A tensão na sala cresceu ainda mais com a entrada inesperada do funcionário. Clara sentiu um frio na barriga. Os olhos de todos se voltaram para o homem, que respirava pesadamente, como se aquelas palavras pesadas pudessem desmoronar o que haviam construído até ali. "O que houve?" perguntou Clara, tentando manter a calma. Ela sentia seu coração disparar enquanto aguardava ansiosa a resposta. "Recebemos notícias de que alguns dos nossos principais fornecedores estão enfrentando dificuldades econômicas. Eles não vão conseguir entregar os produtos nas próximas semanas. E o nosso estoque? Estamos em perigo de paralisação total", explicou o funcionário, a voz trêmula. As palavras dele ecoaram na mente de Clara como um sino tocando em um dia cinzento. As cores do mundo pareceram se apagar. Isso significava que o que estavam planejando, todas aquelas parcerias, toda a esperança que tentavam construir, poderia desmoronar antes mesmo de começar. João logo se manifestou, tentando evitar a maré de desespero. "Tem que haver uma solução. O que podemos fazer para contornar isso? O mercado precisa dos nossos produtos." Clara percebeu o desespero nos olhos de seus colegas. Era uma batalha constante entre esperança e realidade. Eles haviam se reunido com tanto esforço para sonhar, e agora a possibilidade de tudo desabar parecia uma sombra angustiante. "Precisamos ser proativos", disse Clara, sua voz firme, embora o coração balançasse dentro do peito. "Vamos entrar em contato com outros fornecedores imediatamente e ver o que podemos negociar. Não podemos perder tempo. A comunidade está contando conosco." João assentiu e começou a fazer anotações. A ideia de buscar novos parceiros trouxe um sopro de vida à sala, mas ao mesmo tempo, Clara sabia que não poderiam se dar ao luxo de ignorar as dificuldades internas. O planejamento era crucial agora. "E o nosso fluxo de caixa? Se os fornecedores não cumprirem, quem diz que vamos conseguir pagar as contas?" questionou o diretor financeiro, fragoroso, como um mar agitado. "Eu sei que a situação é complicada", Clara respondeu, "mas precisamos pensar positivo. Temos que mostrar que são muito mais do que números. Nossa missão sempre foi apoiar a comunidade. Se não agirmos agora, vamos ser parte do problema, não da solução." O silêncio apertou novamente, mas Clara estava decidida. A luta era coletiva, e a força poderia vir da unidade. Afinal, todos ali estavam no mesmo barco. O que os unia era maior do que os desafios que enfrentavam. "Então, o que vamos fazer?" indagou uma das colaboradoras. Ela parecia dividida entre a esperança e o medo. "Vamos construir um plano de contingência e um de comunicação. Precisamos atualizar nossos clientes sobre a situação sem jogar lenha na fogueira do pânico. Se formos abertos, eles podem se solidarizar com nossa causa", sugeriu claramente Clara. "Uma abordagem transparente pode se transformar em uma oportunidade de mostrar nossa resiliência." Nesse momento, a equipe parecia encontrar um novo ritmo. Conversas fervilhavam e as ideias tomavam forma, enquanto Clara os guiava como uma capitã, navegando em mares turbulentos. Ela sentiu que, mesmo no meio da crise, era possível transformar desespero em esperança. Entretanto, uma dúvida ainda pesava em seu peito. O que realmente aconteceria se nada desse certo? E se a luta dela para manter a empresa e a comunidade à tona não fosse suficiente? Suspensa na tensão do momento, Clara olhou pela janela e pôde enxergar a chuva começando a cair, como se o céu estivesse refletindo a tempestade que se desenrolava em sua vida. Nesse instante, uma mensagem surgiu em seu celular. Era um vídeo de uma das pequenas produtoras que havia tentado contatar anteriormente. O título da mensagem era "Precisamos conversar sobre o futuro." O que poderia vir a seguir poderia mudar tudo. Clara paralisou, o celular tremendo em sua mão. O que será que aquela mensagem guardava? Clara olhou para a tela do celular, o coração disparado. O vídeo poderia trazer uma solução ou mais preocupações. O que aquela produtora queria dizer? Respirou fundo e decidiu que precisaria ouvir. "Pessoal, temos que dar atenção a isso!" Clara exclamou, chamando a atenção dos diretores. Ela apertou o botão de play e, diante da audiência atenta, a imagem da pequena produtora surgiu. Uma mulher de olhos brilhantes e cansados começou a falar. "Olá, eu sou a Ana, da Produtos da Terra. Estamos enfrentando dificuldades, mas acreditamos que podemos ajudar uns aos outros. Temos algumas opções de insumos que podem estar faltando em sua produção. Se trabalhássemos juntos, poderíamos encontrar um caminho." Clara sentiu seu coração acelerar. Aquilo era exatamente a luz que ela procurava.
Quando o vídeo terminou, um murmurinho tomou a sala. Alguns diretores pareciam intrigados. Outros ainda mostravam ceticismo. Clara, no entanto, sentiu que a semente da esperança havia sido plantada. Viu? Nós podemos unir forças. Se começarmos colaborações com pequenos produtores e, ao mesmo tempo, mostrando ao público esse esforço de união, talvez consigamos criar uma imagem poderosa e positiva, mesmo em tempos difíceis, disse Clara, cheia de entusiasmo. Gustavo, sempre ao seu lado, tomou a palavra. Isso é incrível. Juntos, podemos minimizar os danos e construir uma rede de segurança. Precisamos contatá-los agora e discutir como podemos trabalhar juntos. As cabeças começaram a acenar, a energia na sala finalmente mudando. O sentimento de poder coletivo tomava conta de cada um ali presente. Clara começou a rabiscar um plano no quadro, traçando as direções a seguir. Precisamos fazer uma lista de possíveis produtores com quem podemos trabalhar. Que tal formarmos uma equipe para contatar todos os fornecedores que a Ana mencionou? Além disso, vamos planejar nosso comunicado para os clientes. Clara propôs, uma nova determinação iluminando seu olhar. O trabalho começou a fluir. As ideias jorravam mais rápido do que Clara poderia anotar. A sala, que anteriormente estava mergulhada em desespero, se transformava em um hub de criatividade e colaboração. João, mais animado, sugeriu: vamos preparar uma campanha nas redes sociais mostrando essas parcerias. As pessoas adoram apoiar iniciativas locais. Mostraremos que estamos juntos nessa batalha. Clara sentiu uma onda de alívio e gratidão. Estava ali, sentindo que a luta valia a pena. Mais do que números, estavam criando conexões humanas, e isso tinha um valor imensurável. O clima de esperança pairava no ar, e ao final da reunião, Clara se sentiu como um motor em movimento. As pessoas se levantavam, trocavam ideias, e até alguns telefonemas já estavam sendo feitos. A dedicação às causas e o compromisso com a comunidade estavam reverberando, e o futuro parecia um pouco mais brilhante. Enquanto todos se dispersaram, Clara parou um instante e fez contato visual com Gustavo. Eles não precisavam de palavras. A conexão deles já dizia tudo. Ele tinha acreditado nela, e ela sabia que aquela força geraria frutos tão necessários. Quando a noite caiu, Clara olhou para o horizonte. As estrelas começavam a aparecer, e ela sorriu. A batalha estava longe de acabar, mas sabia que estavam no caminho certo. Havia transformado um caos em oportunidades, e a luta dela valia a pena. Agora, mais do que nunca, Clara estava decidida a continuar lutando por um futuro onde cada história contada fizesse diferença. E assim, em meio a desafios, um novo ciclo de esperanças e realizações começava. Não era o fim, era apenas o início de uma jornada para todos. Se você também quer fazer parte dessas histórias emocionais e ver o que vem a seguir, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas emoções. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ser inspirados por essa história.